Olá pessoal, então estou de volta para mais um vídeo, muito feliz, estava com muita saudade de vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de julho do projeto de leitura 12 livros para 2022. Sim, estou super atrasada, tá? Vamos conversar sobre isso também, sobre a minha aí famosa ressaca literária. Eu digo famosa, não é porque é famosa, não é porque eu não parava de falar dela, não paro de falar dela lá no Instagram. Volta e meia, fico comentando lá com vocês que eu tô nessa, né, bendita ressaca literária. E vamos conversar também um pouquinho sobre, né, a minha nova rotina, nessa minha nova vida em outro país. Vou tentar falar um pouquinho sobre tudo aqui, mas vamos falar sobre o livro também, tá? O livro que me causou essa ressaca literária, que muita gente me disse, muita gente não, poucas, mas algumas pessoas me falaram lá no Instagram que isso que eu tô passando não é ressaca literária, né? Ressaca literária é quando você termina um livro e não consegue ler outro. Bom, eu achei que eu tinha passado por uma ressaca literária quando eu terminei Os Irmãos Karamazov e fiquei lá 2, 3 semanas sem ler nada, porque eu achava que eu nunca ia conseguir ler nada que fosse tão bom quanto. Mas eu tenho a minha própria opinião de que, né, ressaca literária pode surgir de várias formas. E uma das formas é, talvez, não conseguir ler um livro, né, gente? Que é esse daqui. É o nosso livro de julho para o projeto de leitura 12 livros para 2022. Empaquei neste livro aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E assim, gente, já vou explicar por que eu empaquei, vou contar um pouquinho a história do livro também. Mas, se você é novo aqui, né, eu tenho 2 projetos de leitura aqui no canal. Um que é este, né, 12 livros para 2022, na verdade 12 livros para o ano, e aí eu me proponho a ler um livro em cada mês e comentar aqui com vocês. Estava indo tudo maravilhoso, mil maravilhas até junho deste ano, né? Vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo também para vocês. Mas infelizmente acabei empacando neste livro aqui. Eu tava achando que era só por causa dele, mas agora, depois de conversar muito com vocês também no Instagram, eu vejo que não foi só porque eu não gostei do livro, que eu não me identifiquei com o livro, enfim, mas também pelo fato, né, de eu ter mudado a minha vida, mudado completamente a minha rotina. Lá no Brasil, eu sou professora de inglês, né, era professora de inglês lá no Brasil, saí do meu trabalho nos últimos meses, né, da escola onde eu trabalhava, foquei muito no canal, tava postando 2 vídeos por semana, projeto Dostoiévski que tava ó, super rápido, rápido e bom, né, não tava rápido assim, corrido, tava legal, porque eu tava focando praticamente nisso. O meu outro projeto também, assim, foi um período muito legal aqui no canal, os vídeos estão super bacanas, mas aí com essa mudança de vida, eu comecei a trabalhar, né? Um trabalho full time mesmo. Me mudei aqui pra Irlanda, tô trabalhando numa escola de inglês, a escola de inglês me persegue. Ai, sério, nunca imaginaria que aqui eu estaria trabalhando numa escola de inglês, em outra escola de inglês, mas foi o que aconteceu, né? E eu tô gostando muito, tô amando meu trabalho, mas eu tô lá todo dia, 8 horas por dia, né? Fico 1 hora no meu trajeto, ir e voltar, trem, ônibus, enfim. Então, assim, tá muito puxado. Então, foi uma mistura de tudo. A mistura do fato de eu ter desse livro, assim, eu simplesmente não ter conseguido terminar, juro, já vamos chegar lá. E o fato de eu estar ocupada, trabalhando, né? Enfim, minha vida mudou, gente, assim, da água pro vinho. Juro pra vocês, mudou completamente, mas eu tô muito mais feliz agora. Claro que eu sinto muita falta do canal, eu não vou abandonar o canal, não vou abandonar os projetos. Inclusive, tenho planos aí de tentar voltar com o projeto 12 livros e adiantar um pouquinho, né? Talvez postar 2 vídeos aí por mês do projeto pra gente tentar adiantar, pra eu finalizar este ano. Não tô prometendo nada, mas quero que isso aconteça. Então vamos aí orar pra que dê certo. Mas assim, gente, minha vida mudou completamente. Estou muito feliz, sinto falta do canal que eu tava falando, mas eu estou muito mais feliz, assim, realizada em vários outros aspectos da minha vida. Eu não tava muito feliz em alguns aspectos e agora, assim, parece que, não sei, parece que eu tô vivendo. Então,
toda essa mudança, né, de país. Eu não mudei de cidade, eu não só saí da casa dos meus pais, eu não fui só morar sozinha, eu mudei de país, né, completamente sozinha, né, enfim. E isso mexe muito com o nosso psicológico. Foi essa mistura mesmo de acontecimentos, eventos que me fizeram parar de ler. E é interessante porque a leitura é, assim, basicamente o que me move, né? É o que eu mais amo fazer, a minha maior paixão é ler. E imagina ficar 3 meses sem ler nada. Tudo que eu li nesses 3 meses foram 236 páginas de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a introdução de um livro aqui que eu ganhei, o primeiro capítulo do Idiota do Dostoiévski e a Bíblia. Mas assim, isso pra mim, que estava acostumada a ler 5, 6, 7, 8 livros por mês, é muito pouco. Então, o meu psicológico, ele ficou muito abalado, né, com o fato de eu não conseguir ler, de eu ter empacado na leitura, de eu achar que eu tava perdendo o meu gosto, né, pela leitura mesmo. E eu comecei a ficar desesperada, parei de até me comunicar com vocês lá no Instagram, mas aí aos poucos eu fui comentando lá com vocês num story aqui, um story acolá, que eu estava passando por esse período difícil, né, de não conseguir ler nada e por causa desse livro aqui. E muitos falaram, a vida é muito curta, larga esse livro, outros falaram, termina. Mas no final das contas, eu acho que vocês cansaram tanto, e todo mundo ao meu redor, minha família cansou nesse meu papo de ressaca literária, todo mundo que tava ao meu redor, né, trabalhando comigo lá na escola, cansou desse papo, né? Tipo, larga esse livro logo, parte pra outra, lê seu Dostoiévski aí, que é o que tu gosta de verdade, vai ler outra coisa, enfim, bola pra frente. E aí foi o que eu resolvi fazer. Então, eu peço desculpas caso você, né, não goste do fato que eu não terminei o livro e vou comentar aqui com vocês o que eu achei até a parte que eu comentei, mas foi um passo importante na minha vida eu parar de ler esse livro e resolver gravar esse vídeo aqui. Se eu não tivesse feito isso, tomado essa decisão, talvez eu não voltasse pro canal, né? Voltaria. Talvez eu não voltasse pro canal até o final do ano. Ou, assim, neste ano, né? Então foi um passo importante. Tô muito feliz que eu consegui fazer isso, tô feliz que estou aqui gravando este vídeo, né? Primeiro vídeo na minha vida que eu vou gravar sobre um livro que eu não terminei. Então estou um pouco nervosa também, mas, enfim, como eu já falei várias vezes, estou muito, muito contente de estar de volta, conversando aqui com vocês, né? Porque vocês sabem o quanto que eu gosto de gravar vídeo, o quanto que eu gosto de ler e compartilhar aqui com vocês todas as minhas opiniões, né, dos livros que eu leio, enfim. E, gente, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre este livrinho aqui, que foi, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi, assim, acho que um dos livros mais amados aqui não vou falar só no Brasil, não, né? Em vários lugares mesmo. História engraçada. Eu tinha acabado de comprar este livro aqui porque eu cheguei na Irlanda, né? Fui pra uma loja, acho que até gravei pra vocês lá no Instagram uns stories de eu comprando este livro quando eu fui na livraria. Fui em outra loja comprar uma outra coisa e aí coloquei o livro assim na bancada da loja pra poder pegar minha carteira e o rapaz, né, irlandês, falou, eu li esse livro, é muito bom. Esse livro, ele é amado, assim, todo mundo que eu falo ama esse livro, que já leu, ama esse livro, mas ele simplesmente não funcionou pra mim em nenhuma hipótese, circunstância. Eu consegui ler até a página 236, mas com muito sufoco. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu só aproveitei este livro, gostei deste livro aqui nas primeiras páginas, assim. E acho que nem gostar é uma palavra muito forte, porque eu acho que eu só consegui ler sem ficar irritada das primeiras páginas, e eu sinto muito, se você gosta desse livro, me perdoa, mas ele simplesmente não funcionou pra mim, sabe? E não tem como sugarcoat it, não tem como eu passar pano, assim, falar de uma forma mais delicada, talvez, não sei, porque foi tão intenso, assim,
o meu não apreço por este livro, que eu não consegui terminar. Isso nunca me aconteceu na minha vida, né? Mas enfim, vamos lá um pouquinho pro enredo, né? Aqui a gente acompanha a Evelyn Hugo. Na verdade, a gente não acompanha a vida dela, enquanto acontece. A gente acompanha ela contando a história da vida dela para um outro personagem, né? Ela aqui no começo do livro, ela já tá bem mais velha. Ela era uma atriz de Hollywood muito famosa. Então, no final, né, assim, nos seus... Nem lembro mais quantos anos ela tinha, gente. Acho que uns 60, não sei. Mas já, né, na sua idade mais avançada, ela decide contar a história dela por meio de um livro para uma jornalista. Então ela escolhe essa jornalista, tem todo um mistério, né, dela ter escolhido essa menina Monique para poder escrever o livro dela. É todo um mistério, assim, que eu não me importei com esse mistério. Tipo, só para vocês terem uma ideia, tem uma reviravolta aqui no final do livro, que eu fiquei sabendo que tem. E eu não sei que reviravolta é essa. Nem fui procurar. Quando eu decidi não ler mais o livro, eu não fui procurar na internet a reviravolta. Até hoje eu não sei que reviravolta é essa. Então vai ter gente aqui falando assim: ah, você não gostou do livro porque você não foi até o final, porque a reviravolta é brilhante. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não me interessei por este livro no nível de eu não me importar com a reviravolta, de eu não me importar com o final. Então, assim, talvez um dia na frente, lá pra frente, talvez eu vá ler, mas não vejo isso acontecendo. Eu tenho muito livro aí pra ler na minha vida. Mas, enfim, voltando aqui, tem um motivo pelo qual ela escolheu essa menina pra poder escrever a história da vida dela. E ela vai contando por que o que aconteceu com ela, por que ela teve 7 maridos. E o começo é legal, assim, porque a escrita até que é interessante. Assim, não vou falar que a escrita é ruim, gente. Não foi isso que não me fez gostar do livro. O que me fez não gostar do livro foi que eu não me vinculei a nenhum personagem. Eu não me importo com nenhum personagem aqui desse livro. Eu não me importei, né, quando eu estava lendo, com nenhum personagem. Então eu não tive nenhum afeto, nada, nenhuma conexão com ninguém daqui. Eu não me importava com o que estava acontecendo. Ela vai contando, né? Cada capítulo ela vai contando sobre o marido e a história da vida dela, desde de criança, de jovem até o último marido. E eu nem sei que marido que eu cheguei. Vamos ver em que marido que eu tô aqui, gente. Eu tô, ó, página 236. Eu tô no marido Harry Cameron, né? Que é o amigo dela de longa data. Eu tô parei nesse capítulo do Harry Cameron. E eu gostei um pouquinho desse livro logo no começo, quando a gente acompanha ela indo atrás, né, dessa jornalista para ela escrever o livro sobre ela. Na verdade, no começo era uma entrevista que ela ia fazer para uma revista que ela trabalhava, essa jornalista, e no final das contas a gente sabe, né, ela acaba falando para essa jornalista que ela quer que ela escreva o livro para ela. Enfim. Aí logo no começo, quando ela tá contando sobre a vida dela, quando criança, né, quão pobre ela era, né, as dificuldades que ela passou, até ela de fato chegar em Hollywood, esse comecinho foi até que me interessou, sabe? Me lembrou um livro, gente, do Sidney Sheldon. Ficou até assim. Eu só li um livro dele na minha vida, que foi Um Estranho no Espelho. Ixi, não lembro agora se foi esse livro que eu li dele, do Sidney Sheldon. Não leio, nunca li, assim, outras coisas dele, não. Mas me lembrou um pouquinho. Gente, será que eu tô viajando? Mas era um livro de Hollywood. Eu vou ver se eu procuro na internet esse livro e eu coloco aqui pra vocês. Se eu não colocar, porque eu realmente não achei. Mas foi um livro aí que eu li dele e que eu gostei. Porque tem essa pegada Hollywood que eu até gosto. Mas depois de um tempo, ela fica só falando dos maridos aqui, do grande amor da vida dela. E nem foi isso não, gente. Foi porque assim, eu não me importava com ninguém. Eu não me importava com ela. Eu não me importava com os amigos dela, com a amiga dela, né? Com os amores dela, com os maridos dela. Eu simplesmente não me importei com nada. E eu comecei a chegar, né, num nível de eu ter gastura do livro. Eu não conseguia voltar para ler o livro. E aí que começa aquela
talvez discussão do que é uma ressaca literária, né? Eu acho que uma ressaca literária ela pode acontecer quando você lê um livro, gosta muito e não quer ler nada mais, porque você acha que nada vai se comparar, né? Só fica pensando naquele livro. Um livro que você odiou muito, leu e não quer ler mais nada, tipo, peguei gastura de ler. Ou talvez parar no meio de um livro que você não conseguiu terminar e não conseguiu ler mais nada, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, no começo eu li até rápido as primeiras páginas. Acho que as primeiras 100, 150 páginas eu li de uma tacada só. E depois começou a ser, gente, um sacrifício ler esse livro. E eu não tô falando isso pra falar mal do livro, acabar com o livro, porque eu sei que muita gente gostou, ela já escreveu vários outros livros, né? Ela escreve bem, a escrita dela não é ruim, assim, de forma alguma. Mas eu simplesmente não conseguia terminar. Eu não conseguia. Eu não sei se é porque eu vim de leituras diferentes. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu não consegui terminar. Não conseguia ler, eu ficava irritada. Eu chegava em casa depois do trabalho querendo descansar, né? E leitura pra mim sempre foi um momento, assim, na verdade não um momento de descanso somente, porque eu também levo leitura a sério, né? Assim, como trabalho, talvez aqui pro YouTube ou até mesmo estudo, né? Mas eu via a leitura antes de dormir como, vou relaxar aquilo, é uma coisa que eu gosto antes de eu dormir. Isso aqui foi o completo oposto, sabe? Esse livro foi o completo oposto. Eu chegava em casa cansada, eu ia fazer minha comida, cozinhava, ia tomar banho, aí deitava na cama pra ler, abria a página desse livro, gente, ficava assim, não quero ler isso, não quero. E aí no começo eu lia umas 10 páginas, depois foi pra 5, depois foi pra 2, depois foi pra 1, depois eu não conseguia ler mais uma linha deste livro. Tudo nele me irritava, a história me irritava, não gostei, assim. Sendo muito sincera aqui com vocês, a história não me interessa, até hoje não me interesso na história, até hoje não quero saber o que aconteceu com os maridos dela, não quero saber o que aconteceu com ela, não me importo, sabe? E geralmente eu me apego aos personagens de um livro. Então talvez essa mudança, né, tenha sido um dos motivos pelos quais pelos quais, enfim, eu desisti de ler. E é isso, gente. Chegou aqui passou um marido, passou outro. Aí o primeiro marido dela foi antes dela ser famosa, até esse aí até que foi interessante de ler, mas gente, quando chegou, sei lá, no terceiro marido eu não aguentava mais os maridos, eu não aguentava mais ela, não aguentava mais a jornalista. Tudo pra mim, assim, foi como se fosse uma perda de tempo. E eu comecei a pensar, a vida é curta. Aí eu conversei com vocês lá no Instagram, nos stories, e todo mundo falando, larga esse livro, a vida é curta, vai ler outra coisa. E finalmente eu decidi largar, né? Decidi gravar este vídeo aqui, mesmo sendo um vídeo capenga, um vídeo pela metade, porque eu não terminei de ler o livro e eu tenho um pouquinho de toque com isso, nunca fiz isso antes. Então, assim, foi difícil para mim chegar nesta decisão de gravar esse vídeo aqui agora sem terminar o livro. Me obriguei, eu acho que no último mês eu me obriguei a ler nas últimas semanas, né? Enfim, acho que foram as últimas 3 semanas eu me obriguei, chegava em casa, eu chorava, gente, porque eu não conseguia ler. E é uma coisa engraçada até, porque foi psicológico. Eu não sei nem explicar pra vocês o que aconteceu comigo, porque isso nunca tinha acontecido antes. Mas eu não aguentava, eu olhava pro livro e tinha vontade de chorar. E não é porque o livro é horroroso, a pior coisa que eu li na minha vida. Já falei algumas vezes aqui, já comentei algumas vezes aqui que ela escreve bem. A escrita não é ruim, sabe? Então, bem assim, né? Ela escreve bem, mas é uma escrita rápida, fluida, enfim. Interessante até a forma que ela escreve. Mas começou a pesar mesmo, sabe? Foi uma coisa inexplicável. Eu olhava pra capa do livro e tinha vontade de chorar. Porque aí eu pensava no canal, pensava como eu tava decepcionando vocês.
como eu tava abandonando o canal, tava decepcionando todo mundo que me apoia, né, que, enfim. E aí eu comecei a ficar meio mal da cabeça mesmo. E não conseguia ler mais nada. Se eu pegava alguma outra coisa pra ler, eu ficava me sentindo culpada, porque era pra eu ler o projeto o livro do projeto 12 livros para 2022, né? O de julho, pra eu poder terminar, pra eu poder ler o de agosto, pra eu poder ler o de setembro, nananã. A gente já tá em outubro e eu não li o resto. Então eu falei, né? Decidi, falei pra mim mesma, deixa disso, grava o vídeo sobre o que você conseguiu ler. Um leitor, né, tem a liberdade de ler o que quiser. Então, eu tava me obrigando, eu tava colocando esse peso enorme em cima de mim, eu tava com esse toque, né, de que eu tinha que terminar o livro para gravar vídeo aqui para vocês. Mas aí, né, enfim, decidi que não tava dando mais, o meu psicológico tava ficando afetado, assim, em um outro nível. Mas eu cheguei à conclusão, gente, de que, primeiro, a gente não pode, né, se forçar, se obrigar a fazer uma coisa que a gente tá vendo que não vai dar certo, não vai acontecer. Então, uma coisa é quando você tem uma meta, né, de terminar, sei lá, um livro específico, um projeto, enfim, e você focar e terminar aquilo, mesmo estando cansada, enfim. Outra coisa é você se obrigar, né, a passar por uma situação ou uma leitura que tá te fazendo mal e que não tá te trazendo nada de bom. Então, eu resolvi, né, eu tomei essa decisão de que essa leitura não tava me trazendo nada de bom, nada, não tava me acrescentando em nada na minha vida, só tava me piorando esse meu lado psicológico mesmo, essa pressão que eu mesmo já me dou, porque eu tenho essa dificuldade, eu sou uma pessoa que me pressiono, eu exijo muito de mim mesma, eu tenho esses meus toques de não conseguir, né, de ter que terminar tudo, enfim, tenho alguns problemas aí na cabeça e não tava me acrescentando em nada, sabe? Essa minha pressão de terminar esse livro pra gravar, que pra vocês estava me fazendo muito mal. Então eu resolvi, gente, bola pra frente, não tô conseguindo terminar, não consegui terminar, deixa, sabe? Talvez não no futuro, um dia eu termine, apesar de eu não me interessar nem no final, nem nesse mistério que tem aqui, nessa reviravolta. Não de verdade, eu não tô falando isso tentando, né, não sei, sendo, como eu posso dizer, sendo debochada, fazendo um deboche com o livro. Não é isso, é porque eu realmente não me interesso no vídeo, não me interesso. Eu não me interesso no nível que eu nem fui procurar na internet o que aconteceu. Porque eu poderia muito bem ter ido lá na internet. Final do livro e tal. Gente, eu nem isso. Talvez eu faça isso agora aqui. Não sei, mas eu realmente não me interessei. E resolvi vir aqui, colocar um ponto final nessa situação, nessa história aqui. E bola pra frente, passar para os próximos vídeos do projeto, né? Os próximos livros do projeto. E voltar pro canal, porque, como vocês sabem, eu amo estar aqui com vocês. Amo gravar vídeo, amo conversar sobre livros, amo estar lá no Instagram também. Então, gente, é isso, os fogos. Gente, o povo aqui, os irlandeses, eu juro, não sei se é Irlanda ou se é Dublin, mas é fogo de artifício, à noite, a dia, enfim. Mas enfim, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos 7 Maridos de Evelyn Hugo. Podem falar, né, assim, se você gostou, se você não gostou, enfim, fica à vontade. Podem também falar sobre ressaca literária, se vocês quiserem, a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que é ressaca literária para vocês, fiquem à vontade. E também, gente, comenta que tipo de vídeo vocês querem ver aqui, além, né, dos vídeos dos projetos, porque Dostoiévski, deixa eu mostrar aqui pra vocês, persiste aqui, olha aqui tudo Dostoiévski, né, o idiota que eu só li
um capítulo, tô aqui, ó, no segundo capítulo. O Idiota continua aqui, vou reler o primeiro capítulo e continuar aqui, né, pra poder postar pra vocês. Mas me falem que tipo de vídeo vocês querem ver. Se vocês querem que eu mostre os livros que eu trouxe do Brasil, os livros que eu comprei aqui, os livros que eu ganhei aqui, que eu já ganhei livro também. Então, assim, o que vocês querem ver, né? O que vocês quiserem ver, pode comentar aqui embaixo. E aí eu vou tentar me organizar e voltar aos poucos, enfim, pro canal, porque realmente eu não quero... não quero abandonar, né? O YouTube, que eu amo tanto. E eu gosto muito de estar aqui com vocês e conversar sobre livros, enfim, compartilhar um pouco da minha vida. Então é isso, pessoal. Tá? Muito obrigada por ainda estarem comigo. De verdade, eu sou muito grata a cada um de vocês pelo carinho. O carinho lá no Instagram também, quando eu falei que eu tava tendo essa ressaca literária. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir, tá? Espero que em breve eu esteja de volta com o livro de agosto do projeto de leitura dos livros para 2022 e talvez o de setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos rezar aí para até dezembro eu conseguir me organizar. E também Dostoiévski, porque vocês sabem que é a minha paixão, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.